processo eletrônico na Justiça do Trabalho facilita a vida dos advogados, magistrados e cidadãos. Muitos TRTs já contam com ferramentas de busca pela internet que permitem o acesso a decisões com inteiro teor das sentenças e dos acórdãos. Bem, mas mesmo assim, alguns procedimentos têm que ser levados em conta pelos advogados na hora de entrar com recurso. É o que decidiu a seção 1 de dissídios individuais, que debateu o uso da internet como meio de pesquisa processual. Os dedos ágeis no teclado comprovam que a celeridade da Justiça do Trabalho hoje depende em grande parte da tecnologia. Pilhas de documentos em papel começam a diminuir graças ao processo eletrônico. Este advogado conta o antes e o depois do trabalho dele com a chegada da tecnologia. Antes, por exemplo, responder 7 processos idênticos, você teria que datilografar 7 petições repetindo aquele ato. Hoje você tem mais essa facilidade de adaptar um processo ao outro. Na Justiça do Trabalho, a pesquisa de processos é feita praticamente pela internet. Os 24 tribunais regionais vêm se adaptando para oferecer ferramentas eficientes de buscas processuais. Por causa de toda essa facilidade tecnológica, tem muita gente deixando de cumprir exigências legais na hora de apresentar documentos em ações de recursos. Como aconteceu com uma empresa de Santa Catarina. Ela recorreu com um agravo de instrumento na seção 1 de dissídios individuais, contestando uma decisão da 4ª turma do TST, mas não anexou no processo cópia do acórdão que queria ver reformado. A defesa da empresa argumentou que bastava a relatora do caso ir ao site do regional e verificar o inteiro teor da decisão. A ministra Rosa Maria Weber não concordou. Se eu vou julgar a revista, a revista ataca justamente o conteúdo do recurso, do julgamento no recurso ordinário. A diversidade de finalidade da ida ao sítio, aí é com todo renovo, com a devida vênia, muito mais difícil. A decisão gerou amplo debate na SDI1 e o ministro Augusto César de Carvalho lembrou que o avanço do processo eletrônico deve esvaziar a discussão sobre a formação do agravo de instrumento. Em pouco tempo, todo o debate sobre formação de agravo se esvaziará, na medida em que o processo eletrônico suprirá essa atividade do advogado que patrocina o agravo. Veja agora como os ministros decidiram neste caso. Igreja Seção, processo da 12ª Região, e não foi conhecido por irregularidade de formação, diante da ausência de traslado do inteiro teor do acórdão proferido ao julgamento do recurso ordinário. Meu voto é no sentido do não conhecimento do recurso de embargos. Está inscrito o doutor Eduardo Costa Frade pela embargante. Tem procuração nos autos? Senhora Presidente, gostaria de requerer a juntada de subestabelecimento e o uso da palavra. Defiro ambos os requerimentos, lhe concedo a palavra pelo prazo regimental de até 10 minutos. Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, Excelentíssima Senhora Ministra Relatora, demais membros componentes dessa egrégia sessão, ao que pese o entendimento proferido pela nobre relatora, entende a embargante que o seu recurso de embargos merece, sim, conhecimento e provimento. Eu gostaria também somente de chamar a atenção para o fato de que, dia após dia, o uso da internet está se tornando uma coisa corriqueira, não só por nós advogados, mas também por todos os órgãos do Poder Judiciário, em que, futuramente, até me atrevo a dizer que a legislação poderia, sim, ser modificada em virtude da utilização, para que fosse reduzida esse maior rigor que a própria legislação institui quando da interposição dos recursos. Não estou querendo dizer que a parte não se atentou, que a parte deixou de proceder à correta formação do agravo, mas sim de que existe um posicionamento dessa sessão em que seria plenamente possível utilizar a internet para se ultrapassar o presente vício contido no agravo. Portanto, senhores ministros, com base nessa divergência jurisprudencial, espero a embargante pelo conhecimento e pelo provimento do seu recurso. Ministra Rosa. Senhora Presidente, como antes relatei, a 4ª turma dessa Corte não conheceu do agravo de instrumento por deficiência de traslado. Qual seria a deficiência? A ausência do inteiro teor da decisão
regional, indispensável ao julgamento da revista na hipótese de liberação via provimento do agravo de instrumento. Ou seja, a partir das emendas, com todo respeito, não há como entender que que as turmas de origem destes arestos paradigmas tenha consagrado tese diversa da quarta turma desta Corte, ao entender que a falta do inteiro teor do acórdão regional inibe a que se entenda perfeitamente formado o instrumento. Por isso, eu, com todo respeito, mantenho o voto, presidente. Consulto se há divergência. Presidente, senhores ministros. O caso aqui é de uma peça incompleta. Será que seria a mesma hipótese? Se eu vou ao Tribunal Regional para examinar uma especificidade, eu poderia ir ao tribunal por um erro material. Veja bem, já não é nem direito, é um erro material, um equívoco. Eu vou abrir divergência com todas as vendas só para ouvir os colegas, porque me parece que aqui é menos grave do que ir ao regional para verificar a especificidade, que é o ônus processual que a parte deve trazer no recurso e demonstrar a especificidade. Não o magistrado de ofício determinar essa providência. Então, só para ouvir os colegas, eu abro divergência, estaria afastando a ministra não está conhecendo, estaria conhecendo para prosseguir no julgamento. Senhora presidente, me permite? Sim, ministra. É que, na verdade, o eminente ministro Moura França, ele está reputando específicos os paradigmas, não é pelas OJs. Pelas OJs, sequer da tribuna se insiste, porque são impertinentes, com todo respeito, à espécie. No nosso caso, o que se discute é se há necessidade, para efeito do exame de um recurso de revista, de haver ou não o inteiro teor do acórdão proferido ao julgamento do recurso ordinário. Com todo respeito, peça essencial, porque se eu vou julgar a revista, a revista ataca justamente o conteúdo do recurso, do julgamento no recurso ordinário. Então, com todo respeito, me parece que a diversidade de finalidade da ida ao sítio, aí, é, com todo renovo, com a devida vênia, muito mais difícil. Passo a tomar. Então, o ministro Moura França conhece e abre divergência e acolhe. Eu consulto ministro Augusto César. Presidente, me parece que o doutor advogado da tribuna tem razão quando diz que, em pouco tempo, todo o debate sobre formação de agravo se esvaziará, né, na medida em que o processo eletrônico suprirá essa atividade do advogado que patrocina o agravo. Mas eu percebo que, no momento em que estamos, a compreender que na formação do agravo, a decisão, o acórdão regional, contra o qual se recorre, contra cujos fundamentos e dispositivos se recorre, parece que tem um aspecto bem diferente. E aí eu vou pedir vênia ao ministro Moura França para entender que seria diferente, né, exigir na formação do agravo a cópia do acórdão regional e no exame da especificidade do aresto que se apresenta para efeito de configurar a divergência jurisprudencial, se tentar contextualizar essa decisão aparentemente que aparentemente contraria a decisão de que se recorre, indo à procura desse contexto no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, em que lavrou esse acórdão. A mesma coisa no tocante a peças eventualmente ilegíveis e até pela digitalização dos autos aqui no Tribunal Superior do Trabalho ou no regional, há uma preocupação nossa grande de não transferirmos para as partes um eventual defeito na formação que a nós poderia ser atribuído. Então, neste caso especificamente,
eu penso que esse areste deveria ser específico mesmo, para se referir a uma peça que é absolutamente essencial no julgamento do agravo, a dizer, a cópia do acórdão regional. Eu peço vênia ao ministro Moura França para acompanhar a relatoria. Ministro José Roberto Pimenta. Pois não, senhora presidente. Eu também peço vênia ao eminente ministro Moura França e a sua divergência para acompanhar o raciocínio já desenvolvido pelo ministro Augusto César, no sentido de que aqui realmente não há a necessária especificidade entre este caso e os paradigmas oferecidos para a comprovação da divergência. Nos dois, o que houve, ao que consta, foi a verificação nos sites respectivos do teor daqueles documentos ou daqueles precedentes trazidos ao processo, mas que apresentavam alguma dificuldade de aferição. Eles estavam no processo. Aqui há uma ausência do traslado do inteiro teor do acórdão regional, peça essencialíssima para o julgamento do recurso revista. Aqui, o inteiro teor do acórdão regional não foi trazido aos autos. Me parece que esse fato, data vênia, é mais grave do que uma eventual ilegibilidade do carimbo do protocolo do recurso revista, que levou, naquele caso, o relator a aferir se aquela cópia constante do processo era ou não correspondente ao que constava do site original. Me parece que, nesse caso, seria razoável, pelo menos, admitir-se, naquele contexto, o cotejo. Aqui, as peças estavam simplesmente ausentes. Eu, então, peço vênia para entender que não há a especificidade necessária que autorizaria a configuração da divergência. Eu acompanho a eminente relatora. Data vênia. Ministro Carlos Alberto. Senhora presidente, o tema é interessante, sabe? O ministro Milton abre uma divergência, como sempre, de muito alcance. Qual é a tese da reclamada? A reclamada admite que o traslado é incompleto, mas diz que há sua disponibilização no sítio do 12º Regional. E aí sustenta que o relator devia ir ao sítio fazer essa pesquisa. Essa é a questão. Traz 2 arestos. Como é que se enfrenta os arestos? A tese da reclamada é uma só: pode-se ir ao sítio. Agora, quando nós vamos analisar arestos, nós não discutimos se pode-se ir ao sítio. Nós analisamos e dissemos que é divergente, que não há, a divergência não é específica, pelo seguinte, porque não está legível, e o outro, a ministra está no voto da eminente relatora, né? O outro não aborda a tese sobre a necessidade de trabalho. Mas essa não é a questão. Essa não é a questão. O ministro Milton, com toda a sua percussiência, levanta uma outra questão, porque a tese é se pode ou não pode ir. E ele diz bem, isso do ponto de vista ontológico, ele diz, ele está certo, o resto é periférico. Daí porque eu concordo com o ministro Milton. Se foi, é porque pode ir. Aristóteles fala isso. O ato de potência é assim, né? Se você faz, é o que pode fazer. Então, a meu ver, é específico. Eu conheço, mas aí eu esclareço, senhora presidente. Já evoluí no meu pensamento. Conhecido por divergência, que eu acho que ela é específica. No mérito, eu nego o provimento, porque eu acho de absoluta necessidade que alguém que venha à justiça sustentando uma tese e para essa tese, lá no julgamento, era indispensável confrontar-se. Eu acho que isso é ônus, como nós sempre constatamos, é ônus de quem recorre. Eu conheceria por divergência, mas antecipo. Se conhecido, não sei se você... Eu já antecipo meu voto contra a meta, nego o provimento. Mas eu acompanho eminente a divergência aberta pelo ministro quanto ao conhecimento. Nós só estamos discutindo isso. Ministro Carlos Alberto acompanha o ministro Brito Pereira. Senhora presidente, senhores ministros, bem que
bem que hoje essa questão mereceria ser mesmo conhecida para que a SDI decidisse se pode ou se não pode, para usar a expressão do ministro Carlos Alberto. Mas, na perspectiva de se conhecer, devo até responder a uma provocação uma provocação inteligente do ilustre advogado, que exorta o Tribunal Superior do Trabalho, essa STI, para se acostumar com o novo, falando da internet. Mas, por falar em novo, quero também lembrar que esse caso é um caso em que a parte não adotou o novo. Muito curioso, a ministra relatora chamou a atenção que as páginas que faltam são as páginas pares. Isso é o novo. É que posso supor que são daqueles acórdãos impressos no verso e no anverso. Ora, o anverso é o número ímpar, o verso é sempre o par. E a parte não se ouve com esse novo, não extraiu, não copiou o anverso, onde está a página par. Talvez estejamos igualmente caminhando juntos, ainda, devagar. De modo que eu lastimo não enxergar aqui divergência suficiente para conhecer desse recurso de embargos, para então se aqui definir essa tese. Eu peço a máxima vênia à divergência e acompanho a eminente ministra relatora, não conheço do recurso. Ministro Horácio. Sem maiores comentários, senhora presidente, peço vênia à divergência para acompanhar a relatora. Também peço vênia à divergência, acompanho a relatora e proclamo que, vencidos os ministros Moura França e Carlos Alberto Reis de Paula, os embargos não são conhecidos como propõe a ministra relatora. E veja no próximo bloco, pagamento com cheque fora do prazo gera multa. Agente da FEBEM vai ser indenizado depois de um motim. Tudo isso daqui a pouco. Não perca as notícias que movimentaram a Justiça do Trabalho.